Muito boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao meu querido amigo desembargador federal Souza Prudente a honra e o privilégio que me concede mais uma vez e dizer que eu estou aprendendo com todas as manifestações, todas as palestras, pronunciamentos. Então, é uma oportunidade de crescimento. Vou voltar com uma carga de reflexão e de consciência ambiental muito superior àquela com que cheguei. Por isso eu tenho que agradecer a Vossa Excelência, assim como agradeço a juíza federal, Maria Elise Andrade, pela organização perfeita, ao juiz federal Pedro Felipe de Oliveira Santos, que há pouco presidiu a outra mesa. Agradecer muito ao desembargador Wilson Alves a presença aqui, a presidência desta mesa, e dizer que quando nós falamos, depois de alguns outros, nós vemos que talvez vamos repetir, né, vamos reiterar o óbvio, aquilo que já foi dito com muito maior eficiência, proficiência e efetividade. Mas eu acho que é bom que nós pensemos cada vez mais, embora esses encontros são encontros em que nós pregamos a conversão de convertidos. Aqueles que já foram convertidos estão aqui e se interessam pelo tema. Infelizmente, aqueles que precisariam ser cooptados para o bem, nem sempre têm paciência ou disposição para ouvir falar sobre ecologia. Eu queria fazer mais 3 saudações muito brevíssimas. A dona Maria Juraci, que me prestigia aqui, com a sua neta, que espero que ingresse na magistratura, né? Até lá nós não vamos ter magistratura federal e estadual para acabar com o conflito de competência. Nós vamos ter uma magistratura nacional, que o Brasil é um só, né? Não temos código de processo estadual. E se a gente começar a pensar que cada entidade da federação tem que ter a sua magistratura, logo os mais de 6.000 municípios vão querer ter sua justiça local. E não vai ser muito bom, né? O Brasil já está muito judicializado. Queria saudar meu querido amigo Eládio Lecei, companheiro daquela aventura do ministro Salvador Figueiredo Teixeira na criação da Escola da Magistratura, em tempos em que os tribunais diziam educação é problema do Ministério da Educação, o Poder Judiciário não tem que cuidar disso, né? E fazer uma saudação especial ao desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, que é um dos cérebros das câmaras reservadas ao meio ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi uma experiência que teve início em 2005, até o momento não deixou de funcionar e tem sido algo que suscita uma série de reflexões, embora nós tenhamos de admitir que o princípio da vedação do retrocesso é mais uma daquelas declarações retóricas que constam dos compêndios, mas tem sido reiteradamente desrespeitado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Que houve revogação do Código Florestal, não se encontra nenhuma vez a expressão Código Florestal nesse arremedo que foi produzido a pedido do agronegócio, e mesmo assim foi considerado compatível com uma Constituição que, à época da promulgação, tinha um dos mais belos dispositivos reconhecido pela comunidade internacional, que foi o artigo 225 da Constituição. O constituinte brasileiro teve a coragem de enunciar um direito para o nascituro, não expectativa de direito, mas direito mesmo. E isso é alguma coisa que precisa ser muito bem introjetada na consciência do juiz brasileiro. Quando ele julga uma causa ambiental, ele não pode se convencer, e há pouco o desembargador Wilson falava, não é uma lide interindividual, ele está protegendo a vida, as futuras gerações. Porque aparentemente o Brasil não ouviu o que Gorbachev falou em 1992.
na Eco 92, aquele grande movimento do Rio, 192 países, ele falou, não é o planeta que está correndo o risco. A Terra pode continuar a existir. O que vai acabar é a vida, se nós não mudarmos os nossos hábitos de consumo. Aparentemente não levamos a sério. Bem, nós vamos conversar, e é uma partilha de angústias, não é nada de novidade. Água, sem ela, adeus à vida. E começo, já que o desembargador Souza Prudente citou Che Guevara, eu acho que eu posso citar Mao Tse Tung, né, para mostrar que o pluralismo é um princípio vivenciado na Constituição do Brasil de 88. O rio chega ao oceano porque contorna os obstáculos. Eu pensava, desembargador, que nós aqui, Vossa Excelência foi ali abrindo caminho para um riacho que aos poucos vai sendo engrossado, né, com todos os pronunciamentos, as lições que nós aurimos aqui, e vamos ter que suplantar esses obstáculos para chegar a uma nova consciência ambiental. A questão da água é um paradoxo, né? Nós estamos aqui na região que tem o maior repositório de água superficial e subterrânea do planeta Terra. Mas, nem por isso, a região amazônica, ou pan-amazônica, está em uma situação tranquila. Porque, se não falta água, falta gestão que garanta a sua equânime distribuição. Nós temos uma oferta insuficiente de água tratada. No período de 2000 a 2008, a oferta de água tratada cresceu no Brasil como um todo 23%. Enquanto isso, na região norte, o acréscimo foi de pífios 2,225, menos de 10% do crescimento no restante do Brasil. À exceção das capitais aqui no norte, os municípios dispõem de pouca água servível e não contam com serviço de esgotamento doméstico. Por que é que nós temos esse quadro que, na realidade, ostenta uma crueldade? Nós estamos num espaço privilegiado pela natureza, pela providência divina, com duas notáveis bacias hidrográficas, a do Rio Amazonas e a do Tocantins-Araguaia. Portanto, a escassez não é natural. As causas são sempre sociais, ou seja, só há estresse hídrico gerencial. Como é que se explica um estresse hídrico na Amazônia, essa região que conta com tanta água doce? O conceito de estresse hídrico foi elaborado por Malin Falkenmark e leva em consideração dois aspectos. Primeiro, a quantidade de água de fontes naturais existentes e disponíveis. E segundo, a situação demográfica. E há a situação de estresse quando a disponibilidade per capita encontra-se entre 1.000 a 1.700 metros cúbicos por habitante ano. E de acordo com a ANA, Agência Nacional de Águas, a Amazônia dispõe da maior quantidade de água do mundo. Só que o abastecimento aqui é insuficiente. Se os índices de acesso à água potável no Brasil, com inclusão da Amazônia, não são satisfatórios, as causas são sociais, eu diria políticas, falta gestão. O estresse hídrico da região amazônica é gerencial, ou seja, depende de todos nós, mas principalmente desta reserva que passou a ser a única esperança do brasileiro, que é o sistema justiça, né? Aí incluindo juízes, promotores, defensores, advogados, procuradores, todas as carreiras jurídicas, depende de todos nós dar uma destinação desse recurso natural, cuja demanda é obrigatória e deve ser compatível com as exigências da dignidade da pessoa humana.
existe uma potencialidade de conflito que eu acho que aqui ainda não foi mencionada, até porque ultimamente tem sido considerada uma hipótese remota. Por que que se fala em conflito quando se estuda a situação hídrica na Amazônia? Porque disseminou-se no planeta há algumas décadas a hipótese de uma guerra da água. Quem já não ouviu falar que se as guerras anteriores eram por ouro, por petróleo, a guerra no século XXI seria uma guerra da água? O conflito representaria uma situação em que há o uso de força armada em disputa de controle ou acesso a recursos hídricos, sobretudo água doce, porque sem petróleo nós vivemos, sem água não. Será que nós estaríamos reinventando malthus? Hoje não se fala muito de malthusianismo, mas Thomas Robert Malthus, que viveu de 1766 a 1834, um economista e demógrafo britânico, ele estudou a autorregulação do crescimento vegetativo, face os limites dos recursos naturais e meios de subsistência. Todos nós nos lembramos que malthusianismo era a profecia de que iria faltar alimento para a população. E no livro Um Ensaio sobre o Princípio da População, ele previu um excedente populacional que causaria desemprego primeiro, depois fome, doenças, morte. Isso foi desmentido. Nós vimos que o mundo produz mais alimentos do que o necessário para a alimentação, para a nutrição de todas as pessoas. Só que, em relação ao alimento, ocorre a mesma coisa que está acontecendo quanto à água. Há uma distribuição irregular e injusta, cruel. O paradigma da escassez-conflito já constou de muitas manifestações, né? Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, prenuncia que, mantidas as condições atuais, quase 2 bilhões de humanos sofrerão em breve período escassez de recursos hídricos. Predições de inevitáveis e iminentes guerras decorrentes da escassez de água são feitas rotineiramente por políticos, acadêmicos, jornalistas e ONGs. A academia se manifestou bastante em relação à escassez. Há muitos autores de várias nacionalidades prenunciando guerras que vão envolver a necessidade de recursos hídricos. Por exemplo, Berman e Wilby, Homer Dixon, Michael Kenyon, Clark King, Mitch Assman, Olick, são autores nem sempre muito mencionados, estudados no Brasil, mas eles todos já falaram sobre a probabilidade de conflitos armados envolvendo a necessidade de água. Dizem que um prenúncio é o aumento das levas de refugiados. Muitos dos refugiados, nós ainda não temos esse fenômeno em escala, porque na Venezuela ainda há alguma coisa que pode ser absorvido, mas é só acompanhar o que está acontecendo no restante do mundo em relação a milhões de refugiados que fogem porque não tem água, principalmente. E Homer Dixon afirmou: a escassez ambiental terá profundas consequências sociais, contribuindo para insurgências, choques étnicos, revoltas urbanas e outras formas de violência civil, especialmente no mundo em desenvolvimento, que é o nosso caso. Autoridades internacionais também se manifestaram nesse sentido. Por exemplo, Ismail Serajaldin, presidente da Comissão Mundial de Água para o século XXI. As guerras do próximo século girarão em torno da água. Ele falou isso em 2003, há 16 anos já. Wally Ndow, diretor setorial da ONU, declarou em 1996, antes ainda: se até 2010 não forem feitas melhorias massivas para a obtenção e para a economia da água, nós teremos que nos confrontar com uma crise monumental.
Já passaram quase 10 anos dessa fala e nós não fizemos nada. Secretários-gerais da ONU, todos, sem exceção, começando com Boutros Ghali, de 1992 a 1996. As próximas guerras serão pela água. Nós estamos falando de pessoas que têm uma visão contextual, que têm ali à sua disposição escritórios, organismos e grupos de cientistas postos a estudar esse problema. Então, eles têm uma visão muito mais antenada com a realidade, muito mais próxima daquilo que pode acontecer do que nós. Kofi Annan, de 1997 a 2006, falou: a acirrada competição por água doce pode bem tornar-se fonte de conflito e guerras no futuro. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ban Ki-moon, de 2007 a 2017, falou: a escassez de água tem criado um alto risco de conflitos violentos. E Antônio Guterres, o português que hoje é o secretário-geral da ONU, mantém análoga posição. A mídia já intensificou esse debate e pessoas que são ouvidas têm se manifestado no mesmo sentido. Eu estou citando aí Benedito Braga, que foi meu colega secretário do Estado de São Paulo, da questão hídrica, né? Ele foi organizador do Fórum Mundial da Água, presidente do Conselho Mundial da Água, um especialista que no Estadão ele falou sempre sobre sem diálogo haverá conflitos, ou seja, nós precisamos estudar mais, ler mais, ter mais consciência e ter mais ação em relação à água. Esses dias, dia 17 de março último, o caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo estampou 3 contundentes reportagens sobre o futuro da Amazônia, aparentemente desprotegida ante interesses exterminadores da floresta e produtores de deserto. Isso nós ouvimos hoje aqui pela manhã, à tarde, não é? Aliás, quando eu comecei, desembargador Souza Prudente, a me interessar por direito ambiental, eu costumava recortar notícias de jornais e de periódicos para acompanhar as questões ambientais. Hoje não é possível, porque tem que guardar o jornal inteirinho. É só notícia de desgraça. Tanto que eu tenho um arquivo, péssimas ambientais. Não é? Aqui, antes de sair de casa, garimpo de ouro no Rio Madeira deixa rastro de poluição por metais tóxicos. Então, a cada dia nós temos uma denúncia grave e, aparentemente, estamos aceitando esse discurso de que nós precisamos de mais dinheiro, de mais commodity, até o dia em que a nossa commodity vai ser rejeitada no restante do mundo porque estará contaminada, né? Aquilo que o professor acabou de falar, da questão do Noruega, né, que é uma campeã da ecologia, não é só a mudança de hábitos, mas até a inclusão de propina nos orçamentos das multinacionais se faz porque lá no Brasil vale tudo e aqui não há controle, não há fiscalização, não há quem se interesse pela coerência que nós deveríamos ter entre aquilo que nós proclamamos, que nós colocamos na Constituição e colocamos numa infranormatividade prolífica, mas na prática há um fosso intransponível entre o que nós prometemos e aquilo que nós fazemos. Então a água seria a causa da guerra do futuro. Um autor chamado Alexandre Schutz escreve: os dados são alarmantes. O problema é um fato irreal. Ultrapassa torneiras, mas enquanto não chegar às torneiras de cada casa, ou seja, a nossa casa, o tema águas escassas ainda será para poucos. É uma questão de tempo. Somos, de fato, dependentes da natureza.
devemos prestar maior atenção a este assunto, dando importância real à saúde e à sobrevivência de muitos, evitando futuras guerras. Já foi citado aqui várias vezes a encíclica Laudato Si, Louvado Seja, do Papa Francisco, que é um grande formador de opinião, e ele lembrou nessa encíclica ser dever obrigatório que os recursos da terra sejam utilizados de maneira que todos possam ficar livres da fome. E afirma em relação à água: o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Veja a supremacia do direito à água reconhecida pelo próprio Sumo Pontífice. E ele tem um medo, ele reforça um paradigma que a maior parte das pessoas, os céticos ecológicos, falam que é fatalista, que é alarmista, que é catastrofista, né? Mas ele pronunciou numa oportunidade que esse pronunciamento foi chamado em encíclica: enquanto a qualidade da água disponível está em constante deterioração, há uma tendência crescente em alguns lugares de privatizar este recurso limitado. Espera-se que o controle da água por grandes empresas globais torne-se uma das principais fontes de conflito neste século. Isso está acontecendo no mundo micro, e eu tenho um exemplo da minha cidade, Jundiaí, no estado de São Paulo, em que a Coca-Cola se apropriou da área onde nascem umas fontes naturais, e ela faz a Coca-Cola com a nossa água, enquanto em torno à Serra do Japi, muita gente não tem água, não tem esgoto, né? E não me consta que a Coca-Cola dê para eles o refrigerante, que, por sinal, é um pouco, né, discutível se o valor nutritivo e saudável. Como? É tóxico. Antigamente a gente usava para desentupir pia, né? Não sei se ainda tem esse mesmo potencial. Bem, assim como outros já disseram, nós não podemos perder a esperança, senão o que fazer? Eu acredito, e a minha passagem pela Secretaria da Educação me ajudou a verificar que não há condições de melhorar o Brasil senão através da educação. Educação em casa, educação informal, educação formal, educação que deve continuar a vida inteira, e com razão maior para aqueles que têm a responsabilidade de zelar pelos direitos, pelas garantias, por tudo aquilo que nós prometemos e não estamos sabendo cumprir, que é o profissional do sistema justiça. Nós temos que subverter esses quadros de escassez hídrica, porque, no nosso caso, ela não é natural, ela é gerencial. É aquilo que nós estamos mostrando ao mundo não saber fazer. Nós poderíamos ter a Amazônia, a água doce aqui, como um grande trunfo para adquirir uma liderança planetária. Nós poderíamos fornecer, eventualmente, água para o restante do planeta, assim como já fazemos com aquilo que foi citado antes. Eu falei, já ingressaram no meu tema, que é a questão da água virtual. Mas nós precisamos investir mais na educação ambiental, porque todos os problemas brasileiros, sem exceção, passam pela vertente educação. Os problemas de violência, os problemas de empregabilidade, os problemas econômicos, os problemas de moradia, todos os problemas brasileiros, saúde, passam pela educação. Educação que o Constituinte também tratou, de certa forma, com uma visão bastante holística. Educação é direito de todos, mas é dever do Estado, da família e da sociedade. Ou seja, não há ninguém que esteja dispensado de educar o seu próximo. Além, é claro, de inserção tecnológica.
a não coincidência das concentrações humanas com a disponibilidade de água acompanha a humanidade. Isso não é um fenômeno moderno. Mas a humanidade desenvolveu técnicas de ajuste ao longo da história. Quem não lembra dos aquedutos romanos, das cisternas, dos poços, né? As soluções derivadas do espírito criativo do homem amenizam a escassez natural da água e tornam a captação mais eficiente e o seu uso mais racional. Não se pode, como alguns, transferir para a natureza aquilo que é responsabilidade dos cidadãos, dos empreendedores e do poder público. Eu costumo dizer, não sei se com razão ou não, e possam me desmentir, porque não tenho monopólio da verdade, que não há inocentes em relação ao meio ambiente. Desde aquele que deixa a torneira aberta, aquele que aciona a descarga por vários minutos, aquele que liga o chuveiro e depois vai se barbear fora, né? Até aquele que joga o seu lixo como se os cursos d'água fossem os coletores dos dejetos que nós produzimos de maneira exagerada. Nós precisamos exigir eficiência e lisura no funcionamento da máquina pública. Se eficiência é um princípio constitucional incluído no artigo 37 pela emenda 19, depois de 10 anos de promulgada a Constituição Cidadã, nós, magistrados, nós, profissionais do direito, temos de impor eficiência, além de moralidade, que é a lisura, ao funcionamento da máquina pública, em todos os níveis, em todas as esferas. Mas sem deixar de investir em pesquisa, em engenhosidade, em empreendedorismo, criatividade e inovação. A água virtual já é uma nossa aliada, não é? Aqui já se disse da água virtual, mas esse conceito elaborado por Tony Allen, do King's College de Londres, foi definido como água invisível embutida nas commodities comercializadas. Nós já, aqui foi dito da soja, daquilo que vai alimentar espécies animais de outros países, mas nós também exportamos frutas tropicais. A Argentina importa as nossas frutas e, com isso, ela corrige a escassez hídrica para certos fins. A água virtual, ela pode ser usada para reduzir conflitos potenciais e é um valor agregado a múltiplos produtos. Talvez não tenha merecido ainda a atenção que ela precisa ter. A solidariedade da água é algo íncito à sua natureza. A água nos liga ao nosso vizinho de uma maneira mais profunda e complexa do que qualquer outra. É o recurso natural mais propício ao compartilhamento. Em regra, as bacias hidrográficas, elas não respeitam fronteiras. Hoje já se disse, não é? A região panamazônica são 9 países. E elas reclamam um uso comum e harmônico. Quando se acorda em relação à água, atingem-se níveis mais amplos de cooperação em todos os outros sentidos, abrangendo outras dimensões sociais. E é uma questão prioritária para todo o Brasil. O Sudeste, onde eu vivo, depende da água amazônica. Os senhores todos sabem que São Paulo enfrentou uma crise hídrica em 2014 e ela não foi solucionada. Os nossos reservatórios ainda estão abaixo da sua capacidade de armazenamento. E é explicável, é fruto de ignorância, de erros passados. Por quê? A cidade de São Paulo, quando ela foi escolhida pelos jesuítas para sediar um novo colégio, o Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, e dá origem a uma nova urbe, distanciando-se do litoral, vencendo a muralha verde da Serra do Mar. Por que ela foi escolhida? Porque ela tinha 3 grandes rios.
o Tietê, o Tamanduateí e o Anhangabaú. E tinha mais de 500 cursos d'água de menor extensão. O que é que nós fizemos nesse período? Nós sepultamos esses 500 cursos d'água, fizemos sobre eles circulação de veículos, nos rendemos o culto ao automóvel, né? São Paulo é uma cidade para automóveis e não uma cidade para pedestres. E nós fizemos dos nossos 3 rios, ontem mostrava para o meu assessor sobrevoando, o Tietê era assim, serpenteava, e havia várzeas do lado, havia uma fauna ictícia maravilhosa, havia tudo. Nós fizemos do Tietê um canal de concreto que transporta esgoto. E quando se cai lá dentro, morre-se sem necessidade. Tanto que a polícia, quando persegue bandidos, prefere que caia no Tietê, porque aí não precisa sequer cuidar do seu depósito prisional. Então, nós fizemos isso e hoje nós dependemos dos rios aéreos produzidos pela Amazônia. Mas a noção geral que o paulista tem é de que aqui existe água em abundância, infinita, e que, se necessário for, nós vamos importar a água do Amazonas e tudo fica bem. Eu acho que não é bem assim. Por isso, único remédio, a única receita é conscientizar todos. Investir menos em armamento e mais em saneamento básico. Usar água com critério e juízo, evitando desperdícios. Reconhecer que sem petróleo a vida fica difícil, mas sem água ela é impossível. E focar principalmente as crianças, as mais sensíveis, as mais puras e, tragicamente, as mais prejudicadas se nós não alterarmos a nossa conduta pessoal e política. Era isso que eu tinha para conversar com os senhores. Muito obrigado.